Lição número 8. A concentração dá equilíbrio mental. Você descobrirá que o homem que se concentra está bem equilibrado, enquanto o homem que permite que sua mente vagueie fica facilmente perturbado. Quando neste estado a sabedoria não passa do depósito subconsciente para a consciência. Deve haver quietude mental antes que as duas consciências possam trabalhar em harmonia. Quando você é capaz de se concentrar, você tem paz de espírito. Se você tem o hábito de perder o equilíbrio, adquira o hábito de ler literatura que tenha um poder tranquilizador. No momento em que você sentir que seu equilíbrio está caindo, diga paz. E então, mantenha esse pensamento em mente e você nunca perderá seu autocontrole. Não pode haver concentração perfeita até que haja paz de espírito. Portanto, continue pensando em paz, agindo em paz, até que esteja em paz com todo mundo. Pois quando você tiver alcançado este estado, não haverá problemas para se concentrar em qualquer coisa que desejar. Quando você tem paz de espírito, você não é tímido, ansioso, temeroso ou rígido, e não permitirá que nenhum pensamento perturbador o influencie. Você deixa de lado todos os medos e pensa em si mesmo como uma centelha do ser divino, como uma manifestação de um princípio universal que preenche todo o espaço e tempo. Pense em si mesmo como um filho do infinito, possuindo infinitas possibilidades. Escreva em um pedaço de papel: eu tenho o poder de fazer e ser o que eu quiser fazer e ser. Mantenha isso mentalmente diante de você, e você descobrirá que o pensamento será de grande ajuda para você. É um erro se concentrar em seus negócios enquanto estiver ausente. Para ser bem-sucedido hoje, você deve se concentrar, mas não se torne escravo da concentração e não leve as preocupações do seu negócio para casa. Tão certo quanto você estará queimando as forças vitais em ambas as extremidades, e o fogo se apagará muito mais cedo do que o pretendido. Muitos homens ficam tão absortos em seus negócios que, quando vão à igreja, não ouvem o pregador, porque suas mentes estão em seus negócios. Se vão ao teatro, não gostam, porque o negócio está em suas mentes. Quando vão para a cama, pensam em negócios em vez de dormir e se perguntam por que não dormem. Este é o tipo errado de concentração e é perigoso. É involuntário. Quando você é incapaz de tirar qualquer coisa de sua mente, torna-se prejudicial, pois qualquer pensamento mantido continuamente causa cansaço na carne. É um grande erro deixar que um pensamento governe em vez de dominá-lo. Aquele que não governa a si mesmo não é um sucesso. Se você não puder controlar sua concentração, sua saúde sofrerá. Portanto, nunca fique tão absorto com qualquer coisa que você não possa deixá-la de lado e assumir outra. Isso é autocontrole. Concentração é prestar atenção a um pensamento escolhido. Tudo o que passa diante dos olhos causa uma impressão no subconsciente, mas a menos que você preste atenção a alguma coisa certa, não se lembrará do que viu. Por exemplo, se você andasse por uma rua movimentada, sem ver nada que chamasse sua atenção particular, não conseguiria se lembrar de nada que viu. Então,
você vê apenas o que atrai sua atenção. Se você trabalha, só vê e lembra o que pensa. Quando você se concentra em algo, ele absorve todo o seu pensamento. Eis um autoestudo valioso. Todo mundo tem alguns hábitos que podem ser superados pela concentração. Diremos, por exemplo, que você tem o hábito de reclamar ou criticar a si mesmo ou aos outros, ou imaginando que você não possui a habilidade de outros, ou sentindo que você não é tão bom quanto a outra pessoa, ou que você não pode confiar em si mesmo, ou abrigando quaisquer pensamentos semelhantes ou pensamentos de fraqueza. Estes devem ser postos de lado e, em vez disso, pensamentos de força devem ser colocados em seu lugar. Apenas lembre-se de cada vez que você pensa em si mesmo como sendo fraco, de alguma forma você está se tornando assim por pensar que é. Nossas condições mentais nos tornam o que somos. Apenas observe a si mesmo e veja quanto tempo você perde se preocupando e reclamando. Quanto mais você faz, pior fica. No momento em que você fica ciente de ter um pensamento negativo, mude imediatamente para um positivo. Se você começar a pensar em fracasso, mude para pensar em sucesso. Você tem o germe do sucesso dentro de você. Cuide dele da mesma forma que a galinha poedeira choca sobre seus ovos, e você pode torná-lo realidade. Você pode fazer com que aqueles com quem entra em contato se sintam como você, porque você irradia vibrações da maneira como se sente, e suas vibrações são sentidas pelos outros. Quando você se concentra em uma determinada coisa, você direciona todos os raios de suas vibrações para isso. O pensamento é o poder de direção de todas as vibrações da vida. Se uma pessoa entrasse em uma sala com muitas pessoas e se sentisse como se fosse uma pessoa sem importância, ninguém saberia que ela estava lá, a menos que a vissem. E mesmo que a vissem, não se lembrariam, porque não se sentiriam atraídos por ela. Mas deixe-o entrar na sala sentindo-se magnético e concentrando-se nesse pensamento. Os outros sentirão sua vibração. Portanto, lembre-se da maneira como você se sente, que pode fazer os outros sentirem. Esta é a lei. Faça de si mesmo um dínamo concentrado, do qual seus pensamentos vibram para os outros. Então, você será um poder no mundo. Cultive a arte de sentir, pois, como eu disse antes, você só pode fazer os outros sentirem o que você sente. Se você estudar todos os grandes personagens da história, descobrirá que eles estavam entusiasmados, primeiro, por eles próprios, e depois podiam despertar o entusiasmo dos outros. Está latente em todos. É uma força maravilhosa quando uma vez despertada. Todos os homens públicos, para serem um sucesso, têm que possuí-la. Cultive-a pela concentração. Separe uma hora do dia para manter uma conversa arrebatada com a alma. Medite com desejo sincero e coração contrito, e você será capaz de realizar aquilo em que meditou. Esta é a tônica do sucesso. Pense, fale e haja exatamente como deseja ser, e você será o que deseja ser. Você é apenas o que pensa que é, e não o que pode parecer ser. Você pode enganar os outros, mas não a si mesmo.
Você pode controlar sua vida e ações, assim como pode controlar suas mãos. Se você quiser levantar sua mão, você deve primeiro pensar em fazê-lo. Se você quer controlar sua vida, você deve primeiro controlar seu pensamento. Fácil de fazer, não é? Sim, é verdade, mas só se você se concentrar no que pensa. Como podemos garantir a concentração? A esta pergunta, a primeira e última resposta deve ser: por interesse e forte motivação. Quanto mais forte o motivo, maior a concentração. As vidas de sucesso são as vidas concentradas. A multidão totalmente desamparada, que cedo ou tarde terá que ser cuidada pela caridade, é aquela que nunca conseguiu se concentrar e que se tornou vítima de ideias negativas. Você pode treinar para poder centralizar seu pensamento e desenvolver seu poder cerebral, aumentar sua energia mental, ou pode ser um preguiçoso, um vagabundo, um desistente ou um dorminhoco. Tudo depende de como você se concentra ou centraliza seus pensamentos. Seu pensamento, então, se torna um poder fixo e você não perde tempo pensando em algo que não seria bom para você. Você escolhe os pensamentos que serão os meios de lhe trazer o que deseja, e eles se tornam uma realidade material. O que quer que criemos no mundo do pensamento, algum dia se materializará. Essa é a lei. Não se esqueça disso. Antigamente, os homens vagavam sem concentração, mas agora vivemos em um tempo de eficiência e, portanto, todos os nossos esforços devem ser concentrados se quisermos conquistar qualquer sucesso digno desse nome. As pessoas muitas vezes não entendem no que se concentram, porque elas se sentam em desespero, sem esperança, e esperam que isso aconteça com elas. Mas se elas apenas o alcançarem com seu maior esforço, descobrirão que está ao seu alcance. Ninguém nos limita a não ser nós mesmos. Somos o que somos hoje como resultado de condições internas. Podemos controlar as condições externas. Elas estão sujeitas à nossa vontade. Através da nossa concentração, podemos atrair o que queremos, porque nos tornamos enraizados com as forças universais, das quais podemos obter o que queremos. Você assistiu corridas, sem dúvida. Todos se alinham juntos. Cada um tem sua mente definida em chegar ao objetivo antes dos outros. Este é um tipo de concentração. Um homem começa a pensar sobre um determinado assunto. Ele tem todos os tipos de pensamentos que vêm a ele, mas pela concentração ele exclui todos estes, exceto aquele que escolheu. A concentração é apenas um caso de querer fazer uma determinada coisa e fazê-la. Se você quer realizar qualquer coisa, primeiro coloque-se em um estado de espírito de concentração, repouso, receptividade e aquisição. Ao enfrentar o trabalho desconhecido, haja lenta e deliberadamente. Então você conseguirá aquela atividade interior que nunca é possível quando você está com pressa ou sob tensão. Quando você pensa muito ou tenta apressar os resultados muito rapidamente, geralmente fecha o fluxo interior de pensamentos e ideias. Você, sem dúvida, muitas vezes se esforçou para pensar em algo, mas não conseguiu. Mas assim que parou de tentar pensar nisso, o pensamento veio até você.